Pode? Então está podendo. Pulando a cerca. Olha só, uma vez nós convidamos o doutor Vitor Por Deus, que era o coordenador do Hotel da Loucura. E fez tanto sucesso aquele programa, nós vamos convidar outra vez o doutor Vitor Por Deus. Mas o Pulando a Cerca não tem pauta, é um programa não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. É um pequeno programa, mas uma grande bandeira. O apresentador do programa sou eu, Daniel Sutoriansky, médico. E, mais uma vez, é uma grande homenagem à população brasileira que há 514 anos pula a cerca. Por cima, pelo meio, por baixo, que o outro lado da cerca é muito menor. Não tem sacanagem, não tem corrupção, tem educação, justiça, democracia, tratamento adequado à saúde, meio de transporte, meio de vida não contaminado. Então, vamos chamar mais uma vez o simpaticíssimo, o custiço, o teatralíssimo, também gostosíssimo, tesudíssimo, por que não? Não era problema, né? É um elogio. Chamar o outro de tesudo, que legal, ou tesuda, que legal, por que não? Então, Vitor, por Deus, de Deus e para Deus, vem aqui o médico Vitor. Vamos mais uma vez, Vitor. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. O programa se repete ou na televisão, o canal da UF, um de TV, ou pela internet. Aliás, o auditório está cheio, está uma confusão castelhana. Calma. É. Olha só. Então, Vitor, lembra aquela última vez que você veio aqui? Foi legal, não? Foi maravilhoso. Olha só, eu me lembrei o seguinte, além desse trabalho que eu faço no Centro de Saúde Santa Rosa, Poliquim de Acesso à Rouca, um Grêmio Recreativo Social Comunitário, Ponto para Fora. Antes, eu trabalhei 7 anos no Hospital Pediátrico Getulinho, um hospital do Estado, grande, aqui em Niterói. E eu sou como psiquiatra. O que o psiquiatra ia fazer no hospital infantil? Só assim, pediátrico, aquela organização formal, um hospital de 50 anos. Aí eu fui lá, modestamente, vamos fazer um processo. O processo se chamava Conto com Você, Magia e Encantamento. Ela contar a história, música, teatro, e a gente tirava a criança e a mãe para fora de enfermaria e fazia uma zona, pintura, desenho, teatro. Pois é. E aí a gente levou a Orquestra Sinfônica Nacional, o circo, a banda do Exército, olha que zona dentro do hospital. Pois é, teatro, hip hop, equilibrismo, ópera dentro do teatro. O que a gente conseguiu com essa arte? Eu saía tudo pintado, uma zona. A gente conseguiu o seguinte, diminuir o tempo de internação do hospital em 30% a menos. 30% a menos, milhares de horas de aquela reclusão do hospital. E o hospital, normalmente, você sabe muito bem, aquela coisa nazista, silêncio, aquela
lourinha, olho azul, nazis. A governanta de Auschwitz. Isso. É. E silêncio é morte. É, eu acho. Esquisito. E o hospital é vida. É vida. É tempo da vida, né? Da É saúde. É. Aí eu pensei sempre assim, pô, o pior lugar do mundo desse país é claro que um hospital infantil. Doença grave, tuberculose, miséria. Miséria brava. E se a gente conseguir mudar aquele universo, por que não mudaria o mundo? Muda tudo. É possível. Aí eu começou falando isso, que você faz isso, o outro universo. Aliás, o universo é tudo igual. É. E a saúde, eu sempre pergunto lá no Centro de Saúde Santa Rosa, a Policlínica aqui em Niterói, o seguinte, aqui é um centro de saúde, a pessoa, doutor Cinche, não é não, aqui é um centro de tratamento da doença. Saúde é outra coisa, é ética, caráter, justiça, democracia, bom tratamento da doença, educação. Isso. Meio ambiente, não, isso é saúde, e está em qualquer lugar. Agora, entrar na sala com aquela cara assustada, doutor, o que você tem? Nervoso! Rua, outro! Outro! É exatamente isso. O que eu acho interessante assim, ver é que todas as experiências mostram, de quem faz, de quem meteu a cara, mostra a mesma coisa, que é esse papel que a cultura, de transformação que a cultura tem, né? Que se você começa a fazer um desenho aqui, a fazer um rabisco ali, a fazer uma musiquinha aqui, a compor um poema, brincar, fazer, né, brincar. Os nossos pajés lá, né, que vieram para o Ocupanise, eles falaram pra gente, brincar é curar, brincar é liberar a consciência, brincar é você lidar com o risco, né? Com a adversidade. Então você pode trazer a discussão da saúde e da doença para um ambiente mais relaxado, para um ambiente mais bem-humorado, para um ambiente mais colorido, para um ambiente mais criativo, porque isso vai ajudar a gente a trabalhar, vai ajudar a gente a curar os nossos problemas e curar o problema do outro junto. A gente está nessa junto, né, e trabalha junto. Então esse diálogo cultural é fundamental. E a gente sempre vai ver esses dois... no caso da nossa medicina, essa medicina que você falou, da governanta de Auschwitz, né, que tudo não pode, não esquece de dar o remédio, não esquece de amarrar, né, não esquece de trancar, mas não leva para fazer uma oficina, não leva para, né, para fazer o processo terapêutico psicossocial. Isso aí eu estou vendo, conforme tem avançado aí o pensamento, são matrizes de conhecimento diferentes, né? Então a gente treina, nós povo brasileiro que somos índios, africanos e europeus, a gente vem com uma única matriz europeia, né, de um pensamento europeu formado na Europa nos últimos 400 anos e tal, e coloca isso numa favela carioca, por exemplo. Numa favela, o que tem numa favela carioca? Tem banto, tem Angola, tem Jeje, tem Nordeste, tem tradições musicais, tem carnaval, tem umbanda, tem candomblé. Quer dizer, tem um monte de manifestações culturais que são muito diversas, né, da nossa antropologia, né, dita normal, e que o médico chega com o seu saber monolítico, né, europeu, américo-europeu, e fala, é isso, e você vai ter que cumprir isso. Não dá certo. Nós vamos ver esse caos da saúde pública, que eu vejo fundamentalmente como um abismo entre o que a medicina e a ciência formais propõem e o que se passa na vida comunitária. E esse diálogo, ou ele se passa pela cultura, ele se atravessa pela cultura, ou ele não vai acontecer. E o papel que eu quero discutir do profissional de saúde enquanto um ator e do paciente enquanto ator também. A doença é uma performance, a saúde é uma performance, o ato de atendimento é profundamente teatral, né? Você sabe muito bem disso. A anamnese é a dramaturgia, quer dizer, a memória, a história da pessoa que ela traz para você. O diagnóstico que você dá para a pessoa é o espetáculo que você tem que apresentar, é o diagnóstico eficiente, é o discurso eficiente. Então eu fico vendo assim, cada vez mais como o teatro e a medicina
são a mesma coisa e trabalham no mesmo lugar do contato consigo próprio. O Shakespeare, ele fala assim: ouvi dizer que certos criminosos, ao verem seus crimes encenados, ficam tão perturbados pelas sugestões das cenas que confessam imediatamente seu crime. O negócio é a peça que nós vamos usar para explodir a consciência do rei. Se botar doente no lugar de criminoso, fala, o doente, quando vê sua doença encenada, fica tão perturbado pelas sugestões das cenas que cura imediatamente. Isso é o que os xamãs fazem, o tempo inteiro sempre fizeram. Eu vou dar um exemplo atual. Sim. Quando a Comissão da Verdade contra a ditadura começou a revelar, vários torturadores se apresentaram e falaram. Estava guardado 50 anos e falou, porque aquele caminho se abriu. Sim. Se não tivesse essa história, nada mudaria. Eu penso o seguinte, acho que nós estamos conversando, o seguinte, todo mundo quer gozar, né? Claro. A vida é uma gozada. Mas todo mundo quer gozar, mas é o seguinte, todo mundo quer gozar, mas para gozar tem que saber mexer. É, claro. Se não saber mexer, é uma droga. Tem que rebolar. Ah, vou aprender a mexer. É só isso? Não. Tem que aprender a procurar. Ah, então tem que procurar, mexer e gozar. E tem que procurar alguém que não é? Acolha. Exatamente. Então tem que procurar o adequado, mexer e gozar. Mas na nossa sociedade, a medicina esquece o procurar, o mexer e gozar com o medicamento. Tem medicamento para tudo. Teoricamente, né? Pois é. E esse medicamento é uma espécie de dar uma porrada na tua cabeça, você não pensar. Se alienar. Isso mesmo. Não, se alienar. Uma porrada na cabeça, isso para mesmo. se alienar. E esse que é o modelo capitalista, neoliberal, que tomou o mundo todo. É uma máquina cultural poderosa, né? Para não pensar e alienar. Exatamente. E eu acho o seguinte, Vitor, o maior poder de dominação de um país, por exemplo, é a doença. Com certeza. O cara que é doente não consegue. É um processo de dominação política. Isso me veio também de entendimento com esse negócio de estar com medicina, trabalhar com medicina, que isso várias pessoas falam, mas a doença é uma produção política. E por que é uma produção política? Porque ela vai levar ao enfraquecimento da população. Uma população doente, uma população viciada em droga, uma população maluca, é uma população que você faz o que quiser com ela. Pois é, e olha só, paradoxalmente, o médico, qualquer médico, tem a maior oportunidade de mudar esse caminho, porque a pessoa está em frente ao outro. Pode mudar. E a palavra é tudo. É tudo, o discurso. Olha só, então, se houvesse uma revolução agora no Brasil, os médicos estavam na escada do avião correndo para fora. Todos. Mas, paradoxalmente, o médico de mudar o papel é o primeiro a entender a pessoa. Tem trabalho pra cacete aí, né, o trabalho Daniel? social. Trabalho pra caramba pra gente fazer, muito trabalho, muito território, muita cultura, muita identidade aí do território brasileiro para ser descoberta. O problema é a formação médica, que é feita no modelo europeu. Isso precisa ser dito. Nós sabemos qual é a tradição da medicina brasileira. A tradição da medicina brasileira é a tradição europeia. É a tradição do pensamento que boia a máquina, da droga, da bactéria, do vírus. Formal, cartesiano e tal. Tudo bem. Isso poderia ser se o Brasil não tivesse originalidade. Nós somos o povo mais original do mundo. Então produziu Anísio da Silveira, produziu Nelson Vaz, produziu um monte de cientistas que falaram, não, Daniel Chutorians, não vamos, o Ulisses Pernambucano,
o grande psiquiatra pernambucano que falava a doença é uma produção da educação. Se quiser mudar a doença, tem que mudar a educação. Falava isso na década de 40. O Raimundo Nina Rodrigues, que no início do século XX, na Bahia, falava: não vamos tornar doença as manifestações religiosas dos africanos, que tem manifestação de transe, de estado alterado de consciência, e que os psiquiatras baianos estavam querendo internar no hospício. E o Raimundo Nina Rodrigues é pioneiro nisso. Então nós temos tradição, né? Nós temos grupos de pessoas que fizeram esse pensamento diferente, mas falta uma organização por parte dos brasileiros, né? De nós brasileiros, de propor essa formação para o médico, uma medicina que seja verdadeira, que trabalhe com o nosso território, com a nossa identidade cultural, com a nossa cultura, com os saberes índios, com os saberes africanos, com os saberes de outras matrizes de povo que nós carregamos. Porque sem isso, eu acho que vai ficar difícil da gente falar do Brasil, falar de uma medicina brasileira, de uma saúde pública brasileira. Pois é, então, Vitor, a prática médica, na verdade, é uma prática política, totalmente política. Eu me vejo um político Eu também. no Palanque. No Palanque. Então, É vender peixe. exatamente. E, ao contrário de que informa a gente, a medicina é uma religião. É a ciência, a religião da ciência, né? Não é uma prática. Deus é o gene, é o DNA, né? Que manda todo mundo. Não é uma prática política que consegue mudar o mundo. Muda com certeza. O contato com as pessoas é cara a cara. É o diálogo, né? O diálogo, a medicina é uma prática de diálogo. Aí, essa medicina formal, cartesiana, só vende remédio. E os médicos estão doentes. Nossos companheiros, eu estava doente quando eu era médico tradicional. Eu trabalhava com doença autoimune, né? Que é um campo bem denso, assim, né? Com muita doença crônica e tal. E eu vinha experimentando depressão aqui, transtorno de humor ali, infeliz em vários momentos. Durante a faculdade de medicina, que é um ritual macabro, né? De cadáver, de matar animal em laboratório, de fazer microscópio, hospital universitário, você adoece também. Os professores da faculdade de medicina muitas vezes são pessoas doentes, que extravasam sua crueldade, extravasam suas perversões sobre os jovens estudantes que estão chegando ali, né? Então isso tudo tem que ser dito para que as pessoas possam refletir sobre isso e ver que pode ser diferente. Pois é, aqui é um canal universitário. E o universo é universitário, é universidade, é diversidade. Então a gente pode falar isso, que eu sempre soube o seguinte: se eu não puder ser uma minoria em qualquer lugar, eu não tenho espaço para mim. Eu posso ser minoria, pensar diferente. Sim. E quem pensa diferente mudou o mundo. Exatamente. Então, ora, essa prática da medicina é uma prática com arte. É arte, medicina é arte. É a mais antiga e mais nobre de todas as artes. A arte política. E o doutor que só dá remédio para não pensar, usa o modelo neoliberal, capitalista, mas não pensar com remédio. Uma coisa que você está falando aí me veio. Imagina essa população pensando, né? Pô, é outra realidade. Mas você falou assim, o doutor. Quando a gente fala o doutor, nós estamos falando de uma cultura humana. Todas as civilizações da Terra têm figuras de curandeiros tradicionais. Tem a figura do médico, tem o pajé, tem o líder religioso, tem a pessoa que está mediando essas forças da doença. Todos os grupos humanos têm essa figura. Aí a nossa sociedade faz desse lugar, que é um lugar de tradição, de arquétipo, né, de respeito, de poder inconsciente. O médico tem um poder inconsciente, que a pessoa, quando chega a ele, ela está buscando, né, uma revelação, está buscando um entendimento, né, para o seu drama, e ele não exerce esse lugar com consciência, né? Ele exerce formado dentro desse modelo falacioso. E acho que a gente tem que prestar atenção nisso. Quem é profissional de saúde, quem é médico e quem não é também, para que a gente possa entender que tem perigos nessa relação, né?
se você vai de forma muito cega, né, se você vai de uma forma muito submissa, você está se entregando a uma pessoa que muitas vezes não está preocupado com o seu bem-estar, está preocupada com o Deus do dinheiro, né? Está fazendo o culto do Deus do dinheiro. O Vitor, eu sou psiquiatra, você também. O pessoal da equipe, logo que você chegou, perguntou assim, e aquela coisa tradicional, médico de louco, todo mundo tem um pouco. Aí eu falei, é exatamente isso. Médico e louco, todo mundo tem um pouco. Claro que isso. E todo ser humano é terapeuta também, né? Isso é uma coisa que eu digo. Todo ser humano é ator e todo ser humano é terapeuta. Porque esse trabalho no Hotel da Loucura e na Secretaria de Saúde, na medicina comunitária, vai mostrando isso. Que quando você vai abrindo os ambientes, vai criando convívio, você vê, eu já vi várias vezes acontecer isso, esquizofrênico crônico, com longo tempo de internação, acolhendo o outro, cuidando do outro, sendo solidário ao outro, ajudando o outro. Todo grupo é gentil. É isso, todo grupo é gentil. Às vezes podia... Se for trabalhado, né, nessa visão, porque você pode pegar os grupos e transformar eles em hordas também, né, em bandos. Então, a gente podia agora formalizar o Partido da Loucura. Partido da Loucura, eu acho. Está precisando. Fazer a Secretaria da Loucura, entende? Em termos de esquizofrenia social, a Secretaria da Loucura, o Partido da Loucura, porque a loucura dos grandes deve ser vigiada, como diz o Shakespeare. Sim. Um tremor num príncipe é sentido como uma convulsão na população. E nós estamos vivendo um período de intensa loucura do governo, da oposição, a população está doida, as pessoas estão todas atrás do dinheiro mesmo, né? A verdade é essa, todo mundo louco, atrás de dinheiro, se matando, o nível de saúde deteriorando. A gente está entrando, você sabe muito bem disso, que você acompanha os movimentos políticos do nosso país, num período de instabilidade política, de polarização, de violência. Então eu vejo loucura no panorama mesmo. Tem que estar atento. Já que você falou, vamos fundar o Partido da Loucura. Já que você falou, o Brasil é um país enorme, muito rico. Muito rico. Tem petróleo, tem minério, maior área plana do mundo para extração. É mais um país mais despreparado do mundo. Está se acabando a saúde pública, a educação pública, o serviço público. Catástrofe. Então, olha só, a dívida pública do Brasil é enorme. 50% do PIB, Produto Interno Bruto, é para pagar multinacional e banqueiro. Para a saúde, 4%, para a educação, 3,5%. Altamente despreparado. Esquizofrênico, né? Despreparado. Então, estão terminando o serviço público. Olha só como é que... E a crise está chegando. Não tem nenhum mecanismo... Há de vir. Não tem nenhum mecanismo de vencer. O modelo capitalista está de olho no Brasil. Sempre teve. Sempre foi. É de altamente... A infraestrutura do país é uma zona. Olha que perigo. É tudo mal feito, né? Feito para dar errado. Não, foi intencionalmente mal feito. Para custar 3 vezes mais caro, para tudo, a gente conhece. A queda do serviço público foi intencional. Tudo que a gente está falando aqui do doutor, do formal, do carcereiro, é tudo projeto, intencional. Também acho. Esse processo é dominar o planeta. De exaustão do recurso natural. Sim, dominar é predatório. E esse modelo, quando não consegue o que quer, começa a destruir e fazer guerra. Violência, guerra. Isso mesmo. É arma. E enquanto tem acumulação, vai bem. Quando começa a acumulação, não tem o que fazer, aí faz guerra para quebrar tudo e vender de novo. Exatamente. É um projeto de dominação pela exaustão do salário muito baixo. Exploração, né? Exploração intensa de tudo.
É uma gula, né? Uma gula louca. Tristeza e, em contrapartida, o consumismo sem limite, que não dá nenhum prazer e felicidade. A competição, né? Bota as pessoas para competir. E no meio dessa história toda, onde se coloca o médico? Na ponta. No território, na comunidade. Pois sem é. dúvida. Tá lá, é onde a gente pode mexer, onde é possível mexer. E a experiência mostra isso, né? A gente sabe que se você vai para a comunidade, começa a trabalhar junto com as pessoas, né? A primeira desilusão que o médico tem que passar, que eu passei, que você passou, é que a gente não vai resolver nada sozinho, né? Que ninguém faz nada sozinho. Isso é a primeira coisa. Então, você não vai fazer nada sozinho e você precisa dos outros, porque o teu ato é um ato de diálogo. E aí você vai para a comunidade, nós trabalhamos nas comunidades de favela do Rio nos últimos 5 anos. Nós temos 7 escolas populares de saúde trabalhando. Aí na comunidade tem o quê? Tem de tudo. Tem gente honesta, tem gente trabalhadora, tem gente interessante, tem gente criativa, tem gente corrupta, tem narcotraficante, tem milícia, tem vereador bandido, tem vereador honesto, tem uma ecologia de pessoas, de coisas. O que nós vimos? Que para trabalhar você tem que se associar com as mulheres velhas da comunidade, que as mulheres velhas carregam a história, carregam a memória e carregam o rito daquela comunidade. Então, se você conhecer a história daquela comunidade, você vai entender os problemas que ela vive e ver que ela está sendo dominada de fora para dentro, com as suas raízes culturais geralmente apagadas. Então, o negro não tem orgulho de ser negro, a minoria não tem orgulho de ser minoria, se coloca nesse lugar ali, não, eu estou aqui no gueto para poder sobreviver, e fica reproduzindo essa cultura que mostra que o superior é o branco, é o Atlântico Norte, é o viking, que entra pelas telas, né? Entra pelas telas do cinema e da televisão. Isso produz na população brasileira, no nosso povo, uma autoestima baixa. Então o cara fica achando que, porra, o brasileiro não presta. E o brasileiro é o melhor povo do mundo, você sabe disso. O brasileiro é o único povo que qualquer pessoa pode parecer brasileira, qualquer pessoa pode ser uma pessoa. Nós misturamos como nenhum outro lugar do mundo misturou. Nós produzimos a única cultura greco-árabe, judaico-cristã, tupinagô do mundo, né? Para ficar assim no mínimo. Então nós temos uma capacidade de produção de cultura, de inovação, de transformação, de antropofagia, né? De devorar esse colonizador em ritual, absorver os poderes dele e fazer uma coisa nova, que a gente tem caminho. Eu acredito no Brasil. Agora, a gente vai ter que recuperar as nossas raízes, recuperar nossa ancestralidade, recuperar nossa identidade e fazer teatro. Todo mundo tem que fazer teatro. Em todas as famílias, em todas as comunidades, em todas as repartições, em todos os hospitais, porque é só quando você começa a ser ator e você começa a avaliar o espaço onde você está, as pessoas que estão trabalhando contigo, as possibilidades que você tem ali, é que você começa a ver que a vida é possível, que você tem outras organizações, outras relações, né? O Amir Haddad, meu mestre, ele fala, teatro é espaço e relação. Então, olha a relação. Deus e o diabo está na relação. Ô Zé, eu vou sentar na figura do médico. Sim. O médico tem uma relação muito próxima com as pessoas. Ele, é verdade, ele tem que fazer o teatro, induzir o teatro, ser o professor do teatro. Isso. Não aquele repressor. O disparador do teatro. Isso, né? não aquele repressor. É, exatamente. Aí eu peço, por favor, aos colegas que estão fazendo o curso de medicina, já fizeram, pare e pense no teu papel. Não vá só atender o cara rico. O pobre é chamado de mulambo. É uma vergonha isso. É mulambada, eles falam. Mulambada. O médico pode atender a pessoa, pode ter riqueza ou não, mas não despreze a população que você veio. Exatamente. O medo da origem é o mal. O nosso Chico Science maravilhoso lá de Pernambuco, ele fala,
O medo da origem é o mal. Então, se você tiver medo da sua origem, você não reconhece a sua raiz e começa a achar que você é filho da Madonna, que você é filho da Britney Spears ou alguma coisa assim. É filho dessa indústria que invade, né, as mentes e os corações. E você reconhecendo a sua origem, a origem da medicina onde é? A origem da medicina é no espaço público. O médico, o vendedor de drogas, o vendedor de ervas, o comediante público são, na tradição, a mesma pessoa, né? Então, como é que a gente vai olhar, deixar para trás esse nosso passado de mediador cultural, de pessoa que trabalha a coletividade, que se comunica, que manifesta os desejos dessa coletividade, que manifesta os medos dessa coletividade. Então, o pajé, quando ele vê que a tribo está adoecendo, né? Quando começa um gripando ali, o outro com pneumonia aqui, ele reúne todo mundo e eles dançam 7 dias direto, dançam vários dias direto, encenam os demônios que estão atacando aquela tribo, encenam os medos, encenam os sonhos, encenam os conteúdos que nós sabemos que, os conteúdos inconscientes, que nós sabemos que são o que governam o processo de saúde e doença. Então, se a gente não tiver, se a gente não combater esse processo de alienação, né, própria nossa, a gente nunca vai ter condições de perceber o nosso imenso poder criador, o nosso imenso poder destruidor também, né, que a gente também tem, e o nosso poder imenso, o nosso imenso poder curador, o nosso imenso poder de cura, de organizar os nossos corpos de forma potente, de forma a avançar, a desenvolver com diálogo, com verdade, com sinceridade, com o entendimento que nós estamos todos aqui fazendo o nosso melhor possível, né, que está todo mundo tentando. Nós estamos falando da medicina, especificamente do médico. Na verdade, você colocou, eu tenho colocado, que o doutor que veste de branco, caneta Cos, aquela bordado o nome, tem um tremendo medo de transformar alguma coisa. Saúde é transformação. Transformação permanente. Está em câmbio o tempo todo. Que medo. E esse medo parece que é uma coisa intencional que passa para o outro, o dito paciente. O Carlos Drummond ele fala assim: provisoriamente não cantaremos o amor, porque esse se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai, nosso companheiro, o medo grande dos sertões, o medo das mães, o medo dos pais, o medo do louco, o medo do vírus, o medo da bactéria, o medo da morte, o medo de depois da morte, e depois morreremos de medo. E sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Então, esse canto do medo é foda, destrói a medicina, destrói o ser humano, fica querendo só saber de doença, você fica impotente, parado em casa. A quantidade de pessoas que a gente atende com depressão, que estão em casa com medo, vendo televisão. E a televisão canta o medo, canta o medo, canta o medo. Cada dia são desgraças mais violentas, mais cruéis, né, hecatombes acontecendo aí pelo Brasil, e parece que não tem nada de bom acontecendo, né? Parece que não tem amor, parece que o amor não está acontecendo, e está acontecendo em todo lugar. Olha, qual é o problema do médico, em qualquer lugar, hospital, centro de saúde, abraçar e beijar? Eu acho. A gente é brasileiro, os ingleses é que tem medo de se tocar. Ah, sim, mas qual é o medo? Ah, parece coisa de viado. É coisa de índio. Os índios são, assim, ótimos. Nossos ancestrais. Qual é o problema disso? Isso é abrir o caminho, o teatro, o afeto. O afeto, a relação. É se relacionar. Como é que você vai ser médico se você não afeta e você não se deixa afetar por aquela pessoa que está ali? Como é que você... Isso que é perigoso também, né? Porque a gente que faz isso, a gente sabe que é perigoso. Porque você experiencia a doença, você desce e vai entrar no processo da doença. Mas você tendo um entendimento claro disso, você estudando, você trabalhando junto, não tendo mistério, você faz essa superação junto, usando a poesia, usando o teatro, usando a música, usando recursos de discurso que sejam discursos de superação. Eu estou terminando de ler um livro, Daniel, que chama Shakespeare as a Prompter, que quer dizer Shakespeare como disparador
do processo terapêutico, de um psiquiatra inglês que trabalhou no hospital psiquiátrico penitenciário, que é a barra mais pesada, e ele mostra como o Shakespeare trabalha com a linguagem do delírio, né? Com a linguagem da loucura, e ele fala isso, que toda vez que o discurso der algum problema, a gente usa a poesia, a gente usa a música, a dança, o teatro, para restaurar a narrativa, para restaurar a história da pessoa e a sua. Eu trabalhei no hospital penitenciário psiquiátrico, eu fiz de teatro. Acabei expulso, porque o pessoal começou a levantar a guarda, o doutor lá, não pode ser assim. Teve um filme documentário recente aí, italiano, muito bonito, que chama César Deve Morrer, que eles encenam o Júlio César do Shakespeare dentro do presídio de segurança máxima. E aí você vai ver que ator é todo ser humano, que todo ser humano manifesta, que todo ser humano tem seus segredos, tem seus mistérios. Aí é muito bom. Ontem nós estávamos lá no Agente Dentro, fazendo cortejo de teatro, né, dançando, cantando. Aí daqui a pouco aparece a Glorinha, que é lá da cozinha do CAPES, Clarice Lispector. Falou assim, não, porque eu tô aqui, eu quero saber. Eu falei assim, você é atriz. Ela falou assim, eu já fiz teatro, então vamos embora fazer teatro. E ela começa a dançar e samba. Uma maravilha, entende? Uma manifestação autêntica, gloriosa. Então, olha só, Vitor, nós falamos do medo do médico, mas vamos colocar ao contrário. O médico é o autorizado a permitir exatamente isso. Isso é saúde. Mas o médico tem tanto medo que não se permite fazer nada disso. Aquele uniforme branco formal é uma não permissão. E a pessoa que está na tua frente quer afeto, quer atenção. Eu acho que o que é urgente é que os médicos revejam o ritual. Que ritual é esse que você está fazendo? De onde ele vem? Como é que ele faz? Como é que entrou o jaleco branco? Como é que entrou a mesa? Como é que entrou as coisas da medicina? Há quanto tempo elas estão aí? Porque eu estava lembrando, você estava falando, estava lembrando do meu professor de clínica médica aqui na UF, que é um cara extremamente sensível, né? Você tem clínicos que são sensibilíssimos e que captam as pessoas assim de uma forma muito grande. E ele falava isso, ele falava, sempre pergunta o que seu paciente gosta de fazer, qual é a alegria dele, qual que é ele, como ele se diverte, como é que ele está fazendo para se divertir, como é que ele goza, como é que ele tem prazer. Aí eu fico vendo que a gente pergunta isso para os pacientes, para as pessoas que estão chegando, essas que chegam em condição de paciente, que eu rapidamente coloco para fazer teatro o mais rápido possível, né, dentro do limite de cada um, que muitas vezes a pessoa fala, meu prazer é assistir televisão, eu não tenho prazer, já não tenho mais nenhum prazer, já não faço nada que me faça alegre. E aí é a doença, né? Se você não tem uma prática de vida, de criação, de alegria, de boa relação, de bom cuidado com você e com o outro, você está doente. O colega falou, ensinou a você o que a pessoa sente. Mas, na verdade, quando a pessoa entra na sala, o consultório, o doutor pergunta, o que você tem? Qual é o teu sintoma? Começa sempre pelo Qual é seu nome? Ou pela doença. Qual é a sua ocupação? De onde você nasceu? Quem é seu pai? Qual é a sua idade? O que você está sentindo? Começou a sentir quando? Não, nem isso. O que você tem? Nervoso. Hoje em dia está assim, infelizmente. E nem vê a pessoa, nem ouve. Vamos fazer um exame. O exame... Laboratório. A anamnese não tem mais, né? Não, antigamente tinha, importante a anamnese. O exame tonol, tudo, tomografia. Resolve tudo. Ressonância magnética de corpo inteiro. Está tudo resolvido, ó. É na máquina. Olha só. E a anamnese eu aprendi lá aqui na UF que era 80% do diagnóstico é a anamnese, é a história, é juntar a memória. Para ter história tem que falar. Tem que conversar, tem que ter tempo. No caso do doente mental grave, tem que usar linguagens não verbais, tem que usar teatro, tem que usar dança, tem que usar pintura, desenho, escultura para poder acessar a história da pessoa, senão você não se mexe. Então, na verdade, estão quase terminando, nós somos doentes mentais. É a sociedade toda. Com o maior prazer. Eu sou. Eu também. Eu não tenho dificuldade nenhuma em deixar a minha loucura se manifestar,
Eu uso o teatro para fazer isso, o meu meio ritual de trabalhar isso é o teatro. A cultura, a televisão também deveriam ser meios rituais de manifestar e encontrar a loucura, de conhecer o lado sombrio do ser humano, para que a gente possa lidar com ele na vida real. Porque o que nós fazemos hoje é negar, né? Então todo mundo é normalzinho, só presta quem é normal, todo mundo finge que é normal, muita gente cheirando, muita gente se drogando, mas fingindo que é normal, e aí as sombras não têm lugar. O Shakespeare fala assim, o que acontece nessa espécie, o que há de mais interessante são as sombras. E os piores não pioram se a imaginação os restaura. Então, o Vitor, por Deus, de Deus e para Deus. Olha só, eu disse que nós somos doentes, doentes mental. Tanto que somos, que estamos aqui na televisão fazendo pulando a cerca. Pulando a cerca pro lado aqui. Se eu fosse normal... Ah, não, ia ter que eu estaria fazendo toga, vaca, não é? Não, você vai em entrevista, eu tenho dado muita entrevista, aí você está conversando com o jornalista, ele nem ouve o que você falou, ele tem uma pergunta ali, aí ele faz a pergunta, aí fica assim olhando pro negócio. Aí você faz a pergunta, aí ele finge que não ouviu e fala, então você vai fazer isso. Acabou o tempo. Você fala, porra, era melhor botar um computador ali, que eu queria fazer no computador, e você fala, tá bom, melhor. Pra que adianta a pessoa se não dialoga? Fazer o pulando a cerca, não tem pauta, não tem roteiro, nem censura. Como a vida. Uma vida é exatamente a prática mais politizada que o homem pode ter. Diálogo. E a maior revolução que o homem pode fazer é pensar. Pensar é barrado sempre pela questão social, capitalismo. Pensar é um terror. E nós somos, então, doentes. Estamos pensando. Tudo bem. E estamos falando... Estamos acostumados. Então, para terminar, olha só, gozar, né? Prazer, alegria. Gozar, mexer. Procurar. E saúde. Saúde, é isso. Olha só, não vamos ter um problema. Vitor, tem 2 minutos. Fala o que você quiser, solta o bicho. O Brecht tem um poema, o Bertolt Brecht, que fala assim, estranhem o que não for estranho. Sinta-se perplexo ante ao cotidiano. Tome por inexplicável o habitual e trate de achar um remédio para o abuso e nunca se esqueça que o abuso é sempre a regra. É a exceção e a regra do Brecht, que eu acho que é um mantra para a gente. Pois é. Então vamos terminar falando um pouquinho. O pessoal pode visitar o Hotel da Loucura? O Hotel da Loucura está aberto de segunda a sexta, de 10 às 5 da tarde. Hoje a gente vai fazer um cortejo da Estação do Engenho de Dentro pro Hotel da Loucura, fazer um sarau tropical, que é uma festa que acontece há mais de um ano no Hotel da Loucura. São 400 pessoas brincando, dançando, fazendo poesia, pintando nas paredes, apresentando performance. É uma maravilha. E vamos fazer isso, que está todo mundo lá e vamos em frente. O Hotel da Loucura no Engenho de Dentro. Engenho de Dentro para fora. A gente canta Engenho de Dentro para fora. Engenho de Dentro para fora. Então o Hotel da Loucura, Engenho de Dentro. E o outro lado é o Grêmio Recreativo Social Comunitário Põe para fora. No Centro de Saúde Santa Rosa, que é a Policlínica Sérgio Auro, que é em Santa Rosa, Niterói. Então, 2 sedes legais, né? Tá bom, tá crescendo. Tá crescendo. Tá crescendo. Então, que pena acabar o programa. Vamos cantar? Vamos cantar. Deixa eu cantar uma música. Canta! Assim, escuta, o outro, a outra já vem. Escuta, acolhe, cuidar do outro faz bem. Cuidar do outro faz bem. Pulando a cerca mais uma vez. Pulando a cerca faz bem.